Fala, minha torcida da Fiel, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mais uma vitória do Timão em cima da Portuguesa, decisão nos pênaltis. Hugo Souza mais uma vez aí decidindo mais uma partida para o Timão. Vamos acompanhar aqui o Linha de Passe. Já deixa aquele likezão aí, seu corintiano. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos embora para a notícia. E aquilo que queria fazer, né? O Corinthians teve mais posse, o Corinthians ficou mais com a bola, muito porque também depois que a Portuguesa saiu na frente, e isso aconteceu no final do primeiro tempo, mas poderia ter sido antes, porque o Hugo fez esse pênalti numa jogada em que eu creio que ele se precipitou na saída, não precisava ter saído desse jeito, só que o Hugo é esse goleiro em que fazer gols de pênalti é uma tarefa um pouco mais difícil do que contra outros profissionais dessa posição que nós temos aqui no Brasil. A cada pênalti que ele pega, e hoje ele pegou mais alguns, fica mais complicado cobrar um pênalti nele. Mais complicado cobrar um pênalti nele. Só que ele não foi capaz de evitar o gol da Portuguesa no final do primeiro tempo, e a partir daí, a estratégia da Portuguesa foi bem clara, né? Permitir que o Corinthians circulasse a bola e marcar com muita, mas com muita eficiência. A Portuguesa fez um ótimo jogo do ponto de vista defensivo, menos nos acréscimos. Porque o gol do Vitinho sai de uma bola longa na qual ele consegue receber e fazer a jogada individual. Não dá para tirar o mérito do Vitinho. Ele domina muito bem, ele finta bem, ele arma o chute de uma maneira muito, muito competente e bate lindamente na bola. Mas a Portuguesa teve uma falha defensiva nos últimos instantes, que em última análise também custou a classificação. Só que isso não significa que por ter se classificado nos pênaltis para seguir em frente e jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, o Corinthians tenha feito uma boa atuação hoje. Não fez. A Portuguesa jogou melhor que o Corinthians, o futebol não contempla quem joga melhor, né? Mesmo porque o jogo terminou empatado. E nos pênaltis prevaleceu mais uma vez o goleiro corintiano. Mas a atuação do Corinthians hoje foi preocupante, porque algumas peças, individualmente falando, também estiveram numa noite de muita discrição, entre elas o Memphis Depay, corretamente substituído, acho que por cansaço no segundo tempo, porque já dava para ver muito bem que ele não tinha muita energia para seguir em campo com capacidade para ser decisivo. Acho que a substituição do Bidon também tem a ver com questão que também está voltando, também. Né? Calçade, vamos lá, né? Falar do Hugo, né? Acho que de novo, acho que o herói da noite foi o Hugo, porque pega um pênalti no tempo normal, pega 2 pênaltis na decisão por pênaltis e mais. Fez 2 defesas importantes. Uma ali a gente viu agora há pouco, vai ficar rodando os lances, a gente vai ver um lance cara a cara, que ele tira com a perna ali, seria um gol certo, uma baita defesa, uma noite completa do pegador de pênaltis e também do goleiro, que é muito bom no tempo normal, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Olha, esse é um jogo que dá para analisar. Pelo placar, é uma análise. Aí vem o herói, o Hugo, aí vem o Hugo. Uma série de coisas, as substituições do Dorival, porque ele, em determinado momento, ele muda o sentido da equipe. Uma equipe que, para jogar pelos lados, tem que usar os laterais. E ataca, geralmente, por dentro. E tem jogos que o Corinthians não vai ganhar todos os jogos assim. E olha que ganhou vários. O Corinthians não tem alternativa. Não é uma questão de estar certo ou errado. O certo é pelo lado, o certo é por dentro. Não, o certo é por onde você conseguir jogar. Só que os times precisam ter alternativas. E o Dorival não tem, por isso que ele está pedindo atacantes. Né? O Corinthians, no ataque, é frágil. Pô, como frágil? Porque é o seguinte, é Yuri e Memphis. Saiu de Yuri e Memphis, começa a complicar. Aí o Dorival faz o que pode. Mas assim, o jogo hoje não foi uma partida boa do Corinthians. O meio de campo estranho, meio de campo assim com dificuldade de fazer a bola circular e transitar, levar à frente, abastecer o Memphis, o Bidon abaixo do que costuma jogar. Ele está voltando em contusão, mas abaixo, apagado. Entra o Garro no segundo tempo, mas depois o Dorival aí vai com o Dieguinho, vai com o Vitinho, tira o Bidu, coloca Kaique, o Pedro Raul também. Ele coloca todo mundo que ele poderia colocar e o Vitinho faz um belíssimo gol no finalzinho do jogo. Aí é o Hugo Souza, cara. Ele já pegou um com a bola rolando e pegou 2 nessa série, né? Terminou 7-8. Isso, pegou 2. Né?
E o Hugo Souza, você sabe que pelo menos um ele vai pegar, ele vai fazer a diferença. Ele pegou 2 e, na verdade, durante os 90 mais os pênaltis, ele pegou 3 pênaltis. Isso. Né? É um cara que realmente faz a diferença. Mas o Corinthians precisa debater hoje, ficar alegre pela classificação, mas com o alerta ligado, porque o futebol foi bem fraco. O futebol de meio de semana contra o Atlético Paranaense também não foi bom. Então. Lembrando aqui que são... E veio uma vitória. O placar melhor do que o desempenho. Hoje, o placar maravilhoso, muito melhor que o desempenho. E a Portuguesa, cara, merece um enorme destaque, porque a Portuguesa estava em vias de desaparecer. Sim. E ela chegou a uma fase decisiva do Paulista e faltou um pouquinho para ela chegar na semifinal. O que seria muito bacana para a recuperação, digo total, porque vai levar tempo, mas uma recuperação da Portuguesa, de tentar trazer a torcida de volta, que é pequena, ela tem essa dificuldade. Imagina um time que fica afastado das competições, então você quer formar a torcida, é difícil, né? E a Portuguesa jogou muito melhor que o Corinthians, mas muito melhor. Só que o futebol não... o futebol não tem muita lógica, né? O futebol não tem tanta lógica assim. Verdade. Jean, em alguns jogos, dependendo de como está a partida, vai chegando ali no final, o time começa a negociar com uma possível decisão por pênaltis, né? Uma segurada aqui. Acho que hoje em dia está muito claro, se você é o adversário do Corinthians, você não pode negociar com empate até o último segundo de jogo, você tem que tentar vencer, porque se der empate e for para os pênaltis, olha, tá aí, né? Se a gente pegar a sequência, desde quando o Hugo chegou, a maioria dos jogos de decisões por pênaltis, o Corinthians acaba passando. Né? Tudo bem, por causa dele. Tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. Pois é, na verdade a Portuguesa estava negociando com a vitória, não com o empate nesse caso, né? Porque ela toma o gol aos 93 minutos de jogo, e só para ilustrar tudo que os companheiros já falaram, na primeira finalização do Corinthians no alvo. O Corinthians não acertou nenhum outro chute no alvo, a não ser a belíssima finalização do Vitinho. Eu atribuo, aliás, muito mais um mérito ao Vitinho do que o demérito da Portuguesa. Eu acho que quando você joga contra um time mais forte, e é claro que o Corinthians é mais forte que a Portuguesa, você faz uma partida praticamente impecável, porque acho que a Portuguesa ela foi perfeita defensivamente, ofensivamente, né? Criou outras chances. O Hugo, além do pênalti no tempo normal, fez outras 3 defesas, né? Foi bastante importante ali em outros momentos. Acho até que o gol a gente pode depois discutir, né? O André já falou do pênalti cometido, que talvez tenha havido ali uma falha do Hugo naquele momento. Acho que era defensável? Eu acho que a bola, do jeito que veio, estamos falando do Hugo, né? Eu acho que dava para imaginar. Agora, ele fez a diferença no jogo, nas penalidades, e isso é indiscutível. Agora, ressaltar de novo a grande partida que faz a Portuguesa, pela diferença técnica. Repito, o grande campeonato que fez. Um jogo quase impecável, né? Porque defensivamente foi muito bem, não deixou o Corinthians finalizar nenhuma vez no seu gol, exceção feita a finalização do Vitinho depois de 93 minutos. Criou outras chances, além do gol que ia garantindo a vitória por 1-0. Então, feitos todos os elogios à Portuguesa, eu não consigo olhar para a Portuguesa e dizer, pô, mas não podia ter recuado naquele final de jogo. Aí eu acho que, cara, você olha para esse contexto, você olha para como estava a partida, você olha para a qualidade dos jogadores do adversário, que é indiscutivelmente maior do que a sua. É normal que nos últimos 5, 10 minutos o time baixe um pouquinho as linhas, tente se fechar, e não é que a Portuguesa tenha abdicado de jogar também nesse momento. Mas aí foi muito mérito do Vitinho, que saiu do banco para resolver a parada, que fez o gol da vitória, e aí eu acho que o resultado mais improvável, o desfecho mais improvável para esse jogo de quartas de final seria ir para os pênaltis e a Portuguesa se classificar nos pênaltis, né? Porque você tem um goleiro que é um baita pegador de pênalti e que a gente diz que muito possivelmente vai para a Copa do Mundo por isso. E acho que a cada jogo que passa e ele reforça essa imagem de pegador de pênalti, mais se reforça essa ideia de que ele deve ser o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque se ele for, é para isso, não é para entrar durante os jogos, né? Não é para atuar com a bola rolando, é para atuar nas disputas de penalidades. Feito